Meus queridos irmãos, graça e paz, e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha, eu tenho uma palavra para o seu coração, mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho para você ser notificado. Eu já tenho compartilhado alguns shorts aqui com vocês, mas eu quero continuar ministrando a palavra de Deus, e quando você compartilha essa palavra, você pode ajudar alguma vida. A palavra de Deus, ela pode mudar a sua história, abrir sua mente para novos horizontes e te levar a viver o melhor de Deus nessa terra, independente da situação que você esteja passando hoje. Eu estarei falando sobre fracasso. Você sabe lidar com fracasso? Quem sabe hoje você pode aprender a como lidar com o fracasso. E quantas vidas podem ser restauradas? Quantas vidas podem ser restituídas? Eu tenho trazido aqui chaves de sabedoria, que eu chamo de códigos da vida. Sabe, 60 segundos, muitos de vocês já compartilham. Mas eu tenho vários temas aqui no canal do YouTube. E às vezes é algo que você está precisando para aquele momento específico. Então fique ligado, porque nós vamos mergulhar nesse tema fracasso. E vou começar com a leitura de Lucas 22, do versículo 31 ao 34. Disse assim: o próprio Jesus a Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, dirás que não me conheces, antes que o galo cante. Olha, a primeira coisa que eu quero que você pegue aí na sua mente: o seu fracasso pode ser um evento bem sucedido. Imagine o próprio Filho de Deus dizendo para Pedro que ele haveria de fracassar. O que isso significa? Satanás pediu a Pedro, assim como ele pediu a Jó, para testá-lo. Escute, e o segredo da vitória está na intercessão de Cristo. Nós também não temos tanto êxito como nós pensamos em nossas orações. Nós precisamos da intercessão do Espírito Santo, segundo o que está lá em Romanos 8. Então escute, eu quero trazer princípios muito poderosos aqui, muito fortes, para reflexões profundas. Escute, quando voltares, quando te converteres, quando você entender quem eu sou, Pedro, e quem você realmente é, uma coisa é Cristo em nós, outra coisa somos nós sem Cristo. Uma coisa é o que nós falamos ser capazes, pela nossa própria força. Outra coisa é o que nós sabemos ser capazes pelo poder do Espírito Santo. Vamos mergulhar nesse assunto? E você crê que isso pode mudar a sua mentalidade, te levar para um novo nível de relacionamento com Deus, aprender a lidar com os fracassos? O fracasso pode ser um êxito? Sim, o fracasso pode ser um êxito. Quão enganoso é o coração do homem quando ele faz uma promessa sem antes ser provado. Cuidado, Deus vai nos provar. Steve Hughes, ele diz o seguinte: mudanças podem acontecer ao defrontar-se com as nossas fraquezas. E nós temos que entender essa realidade. O pecado, ele não é a prática do erro em si, mas a presunção do acerto. Então o homem vai fracassar até que ele entenda que o fracasso não é o problema.
Você só não pode ser um fracassado. Algumas vezes nós somos feridos na guerra, mas você pode ter perdido a batalha, mas não a guerra, se você entender o que Deus quer te ensinar. Vejamos, imagine você ouvir do próprio Deus: você vai fracassar. Quando você vai para Lucas 5, do versículo 1 ao 11, vai falar sobre aquela pesca maravilhosa. E é muito interessante. Todo o esforço dos discípulos experts, sabe, na pescaria, trabalharam a noite toda e fracassaram. Até Jesus aparecer e surpreendê-los, para que eles soubessem o quanto é necessário conhecer quem Deus é. Às vezes muito trabalho, muito esforço, fracasso. Mas veja bem, você não será valorizado até que você seja testado. O pecado se esconde facilmente onde não há o calor da provação. Por isso que nós somos provados, e a gente canta: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E eu tenho dito aqui em outras ocasiões que quanto mais pressão, maior velocidade. E a pressão que Deus permite nos passar por ela é na medida certa. A panela de pressão não vai explodir, mas vai precisar de pressão para operar o processo daquilo que se faz necessário na nossa vida. Tentar enxergar o que Deus quer mostrar na hora da provação não é fácil. Ou, diante do fracasso, o que Deus quer nos mostrar. Agora, com a permissão de Deus, você pode ser atacado, sim, como Pedro foi. Satanás queria peneirá-lo. Você pode ser tentado, sim. A Bíblia diz que não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Deus pode permitir isso. Aconteceu com Jó no Primeiro Testamento, está acontecendo com Pedro no Último Testamento. Quando você vai para o Salmo de número 119, você lê do 64 ao 77, e eu posso até ler aqui com você, para que você compreenda a profundidade dessa revelação da palavra de Deus. Às vezes nós somos afligidos, e a gente não entende o porquê das aflições. E aí nós nos decepcionamos com nós mesmos. Isso vai acontecer. Olha o que diz a palavra de Deus, do 64 ao 77. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-nos os teus decretos, tens feito bem ao teu servo. Senhor, segundo a tua palavra, ensina-me o bom juízo e o conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Agora o 67 vai dizer o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, mais vale a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Escute, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que te temem quando me viram. Alegraram-se, quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que a tua fidelidade, e que com fidelidade me afligistes. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Escute isso. A aflição. Aí você entende o propósito do que está acontecendo na sua vida. Eu tenho falado, ter mais prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, do que ouro e prata, vai nos ensinar a lidar com problemas, dificuldades, situações que parecem insolúveis.
situações para as quais parece não haver saída, não ter solução. Sabe, irmãos, é a palavra de Deus. E aí Deus trabalha com você e você fala, fracassei, Deus não é bom? Não, você pode perceber que Ele é bom e bom o tempo todo. Mas a pergunta é, o que o Senhor quer me ensinar? É por isso que alguém disse que é na crise que se conhece o fraco. O fracasso não está em fracassar. Existe a diferença entre quem fracassou e quem vive fracassado. Até o final desse vídeo, você vai fazer reflexões muito mais profundas do que essas que você fez até aqui. Então segura, prepare-se para o que Deus quer que você entenda nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, de tantas crises. Tantas crises. A ideia de que na fraqueza que se conhece, na crise que se conhece o fraco, é aquele versículo de Provérbios que diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Testes, provações. Vamos pensar um pouco mais. Tribulações. O que tem te acometido? O que você tem passado? Aprender a lidar com isso, para superar. Você vai compreender a profundidade dessa verdade à medida que nós prosseguirmos. Tenha um pouquinho de paciência. E esse é um grande segredo também. O fracasso, ele faz parte do nosso crescimento. Muito que se diz e se aprende hoje é sobre ganhar, sabe? Mas o que estimula o nosso crescimento é perder, saber perder. O espírito de posse, ele tem iludido muitas pessoas. Aqueles que aprenderam a perder, eles estão mais preparados para viver os propósitos de Deus do que aqueles que só querem ganhar. Aqueles que só querem de graça. Esse era um problema do povo de Israel depois que saíram do Egito. Eles queriam comer de graça no Egito. Eles queriam ganhar, mas eles não queriam aprender o que Deus queria ensinar a eles no deserto. Agora, quem quer mergulhar vai conhecer, vai compreender e vai viver as promessas de Deus. Olha, o fracasso é a semente da humildade. Guarde essa frase. O fracasso é a semente da humildade. Saber perder é para os fortes. Os fracos só querem ganhar. Por isso que Jesus trabalhava com os discípulos o tempo todo a metanoia, renovação da mente, arrependimento. Sabe, porque os discípulos também no começo foram 3 anos, depois eles entram numa nova dimensão, depois da descida do Espírito Santo, lá em Atos 2. Mas escute, Jesus estava treinando os discípulos, ele fala, olha, é perder para ganhar, é morrer para viver. Então, vocês vão ter que aprender a lidar com certas coisas que vão acometer vocês no processo. E vocês precisam estar com a mente correta para não pensar que eu deixei de ser bom, que eu vos abandonei, que eu não sou o Deus de vocês. Deus vivo, Deus verdadeiro, é o que eu tenho ministrado por onde quer que eu passo, não é o Deus da religiosidade, é aquele que te criou conforme a imagem e semelhança, sabe? Por causa do pecado, ele precisa trabalhar muitas coisas na nossa mentalidade. Agora veja bem, o contrário de sucesso não é fracasso como muitas pessoas pensam. O contrário de sucesso é desistência. Por isso que Deus quer te dar resistência e resiliência. O fracasso pode te aproximar mais de Deus, se tornar mais dependente. Alguém disse que o fracasso pode se tornar um cobertor, você pode fazer dele uma mola. Tudo depende de como você interpreta o fracasso pelo qual você passou. Vamos seguir adiante. Compreenda que Deus está no controle, Ele está regendo, governando todas as coisas. Ele é soberano. E Ele te dá a oportunidade de escolhas e decisões que você toma também. Mas cuidado com a autossuficiência. É por isso que nós precisamos aprender, estudar, nos conectar com pessoas que estão buscando conhecimento também. Confiar em Deus e ver que Deus é aquele que pode te fazer levantar do fracasso,
que você caiu nele. Olha, as pessoas que não fracassam não saem do lugar. São pessoas medianas. Elas não aprendem a ter picos negativos em seus gráficos e não alcançam os picos de alta performance na sua vida. E o que eu falo de alta performance aqui não é performática humana. Não tenha medo do fracasso. O sobe e desce é sinal que o seu coração está batendo. É nos montes e nos vales. Mas você está crescendo, você está amadurecendo. Alguém disse que a emoção de voar, ela começa com o medo de cair. E muitos não querem se arriscar. Não querem testar. Sabe, Deus te chamou para ousadia, para intrepidez. Mas essa ousadia e intrepidez, ela só nasce do entendimento de que você vai ter que aprender a assumir riscos. Tem duas coisas que você precisa vencer para você fazer o que Deus te chamou a fazer. A necessidade de aprovação. Você tem medo de falar, você tem medo de dar a sua cara. E essa ideia de que você não merece o favor de Deus, que já foi conquistado por você lá na cruz. Não temos méritos com relação à salvação. Graça, favor benevolente e merecido. Mas quando você trabalha e se dedica àquilo que você faz, por que não colher os frutos da sua semeadura e desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida? Só que você tem medo das críticas. E infelizmente, um dos fracassos que as pessoas não têm saído dele é o fato de que elas sabem que vão ser criticadas, que não vão ser aprovadas, que serão rejeitadas, que as pessoas não vão valorizar o que elas fazem, não vão curtir, não vão comentar, não vão compartilhar. Aí as pessoas ficam com medo de fazer e falam, mas tanto tempo eu estou fazendo, ninguém vê. Escute, quando você entender o que Deus quer fazer na sua vida, Ele mesmo vai soprar o seu nome. Não é o que os homens vão fazer por você, é o que Deus fará por você através dos homens, mas por meio de pessoas que também têm um coração ensinável, pessoas que querem ver a sua vitória, que querem ver as suas conquistas. Essas pessoas não têm inveja de você. Essas pessoas celebram o seu sucesso, elas celebram as suas vitórias, e é por isso que elas também se tornam pessoas vitoriosas. Quanto mais você quer ver o crescimento de outras pessoas, mais você cresce. Não é o contrário, não é a busca por um crescimento pessoal apenas. Quando você quer que as pessoas conheçam princípios eternos, isso vai acabar voltando para você, porque Deus vai se agradar e Ele vai mover o coração de pessoas a seu respeito. Eu sou testemunha viva dessa graça. Agora vamos continuar pensando sobre essa realidade, aprender a perder. Sabe, compreender que você precisa sair do lugar, deixar de ser mediano ou medíocre. Deus quer te levar para um lugar de excelência. Continue testando. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Não, eu já vou adiantar. Você conhece a história de Thomas Edison, o criador da lâmpada. Quantos fracassos. Mas ele estava convicto. E se ele tivesse desistido, você não teria essa luz elétrica. Escute, mas como é bom quando um homem, ele fracassa, mas ele não desiste. Ele sabe do que é capaz, do que é possível. Escute, é por isso que essa expressão vem. A emoção de voar começa com medo de cair. Eu vejo o que a mãe águia faz com a pequena águia para que ela aprenda a voar. É muito interessante alguns princípios que você vai ouvir aqui.
Escute, pensar alto, ainda que você comece pequeno, é usar os fracassos como degraus para o seu destino, para o lugar onde você quer alcançar. Esteja pronto a aceitar o fracasso e aprender com a sua experiência. Esses são os benefícios do fracasso. Não tenha medo de sonhar. Não deixe de acreditar. Você olha para algumas pessoas, você olha para algumas histórias e você se vê muito limitado, dizendo: eu não consigo, como que eu vou chegar lá? Eu não tenho meios, eu não tenho recursos, eu não tenho quem me ajude. Escute, só não desista quando você fracassar. Sonhe com algo que aterrorize você, em vez de ficar aterrorizado com o que pode acontecer com você. Esse é um grande segredo para vencer. A coragem, ela ama os desafios, ela não teme os fracassos. Você aprende mais com a perda do que com a vitória. Você aprende mais com os seus insucessos do que com as suas vitórias. Sir Humphry Davy, ele escreveu porque entendeu essa realidade, as coisas nas quais falhávamos, prepara-nos para ganhar. Você não vai continuar errando nas mesmas coisas. E nós precisamos de uma cultura que permite o erro. Nossos jovens, muitas vezes eles estão debaixo de uma opressão religiosa. Eles não encontram segurança em Cristo, não encontram segurança na família, não encontram segurança na igreja. Se torna um ambiente religioso, ele se torna mais um religioso no meio de outros religiosos. Por quê? Porque querem proteger os nossos jovens sem dar a eles segurança. E o erro faz parte do processo. O poder do quase é a sensação de uma bola na trave que levanta a plateia. Quase entrou, mas já emociona, traz vibração e festa. Levanta a torcida. Uma hora essa bola vai entrar e o gol vai chegar. Erros como parte do processo do aprendizado. A primeira vez que o bebê caiu, e a gente pode dizer, eu tenho tido essa experiência todos os dias: bebê maluco, como pode cair desse jeito? Você não pode andar sem aprender a cair. Quem não caiu também nunca andou. Quem não errou no falar nunca vai falar. Só acerta quem erra. Há uma diferença entre errar tentando e errar intencionalmente. Pense nesse princípio. Tão grande diferença há entre Pedro e Judas. Mas é um detalhe. A demência emocional está em fazer a mesma coisa o tempo todo e querer um resultado diferente. Você pode errar, mas nunca erre nas mesmas coisas. Nunca tenha medo de dizer: eu fracassei. Pedro teve que reconhecer isso. Olha, a distração pode criar fracasso. Busque ser mais focado, mas a única razão para os fracassos permanentes dos homens está na perda de foco. Reconecte-se novamente. Volte a fazer de novo com a mesma dedicação e empenho. Olha, o que se aprende com o último fracasso? Já parou para pensar? A pessoa que foi embora da sua vida, aquela tentativa frustrada, o emprego que se perdeu, o que você aprende com isto? Você acha que acabou? O fracasso do homem está sempre em colocar a culpa no outro
O sucesso vem quando o homem começa a assumir responsabilidade. Isso se chama autorresponsabilidade. Você testou, falhou, aprendeu, melhorou e recomeçou. Recomeçar para o quê? Continuar. É muito mais do que dizer eu não desisto nunca. Você vai realmente chegar aonde você precisa chegar. Tudo outra vez, comece tudo de novo. A autópsia do sucesso estão nessas 5 palavras que eu vou compartilhar com você. Testar, falhar, aprender, melhorar e recomeçar. Essa é a autópsia do sucesso. O trabalho para liberar o potencial está escondido em você e a sua alegria envolve tanto a concepção, lembra que esse é o processo do nascimento do bebê. A concepção, o tempo, o desenvolvimento, os ajustes e a cooperação. É assim que nasce um bebê. E todo o processo, até ele adquirir a maturidade, o crescimento. Concepção, tempo, desenvolvimento, ajustes e cooperação. Uma geração que desiste rápido demais não está preparada para o que Deus tem para a vida delas. Só é um fracassado aquele que desiste. E um aspecto positivo do fracasso é que ele é a prova que você testou. O maior erro que você pode cometer é ficar com medo de cometer um erro. Vou repetir de novo. O maior erro que você pode cometer é ficar com medo de cometer um erro. Permita que o poder de Deus transforme as suas fraquezas, ao invés de ficar se diminuindo quando cometer erros. O sucesso nunca é definitivo, alguém disse, mas o fracasso também nunca é fatal. Construa algo que não caiba onde você está agora. Lute por algo que vale a pena lutar, que vale a pena. Como disse Juliano Som, e sempre vai valer a pena. Alguém disse que Santos Dumont, ele construiu um avião enquanto olhava para o céu. Noé construiu uma embarcação. Ele construiu uma embarcação. Olha que coisa maravilhosa. Os exemplos que a Bíblia também nos dá. Noé construiu uma embarcação e era velho, maluco, antes da chuva cair. O que esse cara está querendo? Onde ele quer chegar? Como o bebê maluco, todo mundo zombou de Noé. Moisés parecia um louco enquanto passava o sangue nos umbrais das portas dos israelitas. Mas ele já não era mais um louco quando ele evitou a morte dos primogênitos dos israelitas. Você vai olhar a história de sucesso de várias pessoas, você vai perceber essa verdade, tá bom? Bill Gates deixou Harvard e abriu algo na sua garagem. Até na história de empreendedorismo, pessoas bem-sucedidas conhecem o que é fracasso. Qualquer casal de sucesso te contará os desafios pelo qual passaram para chegar a um novo nível no casamento. Fracasso não é a ausência de sucesso, é a omissão de continuar testando. A negligência é a porta de entrada para o fracasso. O fracasso não significa que você jamais chegará lá, significa apenas que talvez você levará um pouco mais de tempo. Essa é uma frase de Roberto Schuller. O fracasso não significa que você deva desistir, significa que você tem que testar e com mais entusiasmo e determinação. O fracasso é sucesso quando você aprende com o fracasso. Seu sucesso ou fracasso é determinado pela forma como você vê. Às vezes não é uma realidade, mas é mera opinião. Alguns são vítimas sofredoras, os derrotados, pensando os outros são heróis, mas eles são heróis aprendiz. O que eu tenho que mudar? Onde eu errei? Preciso estudar um pouco mais? Pergunte quando você fracassar. Quem pode me ajudar naquilo que eu preciso? O fracasso começa quando você para. A derrota que você sofre é temporária. Como lidar com o fracasso? Parte 1. Eu vou encerrar aqui, mas convide mais pessoas para o próximo vídeo, para o primeiro e para o próximo vídeo que virá. Eu vou continuar falando sobre fracasso. E você pode livrar muitas pessoas que não sabem lidar com problemas, estão tirando a própria vida, porque não entendeu o que Deus quer ensinar. E é por isso que eu quero que muitas pessoas conheçam os princípios poderosos.
para viver uma vida de vitória. Um forte abraço. Amo vocês e em Cristo avançar.